Olá, meu nome é Berna Paz e hoje irei apresentar o Reli, assistente de leitura desenvolvido em parceria com Alan Guilherme, Fernando Wagner, Henrique Tato e Pedro Malta. Propomos desenvolver uma ferramenta para detecção de texto em tempo real com retransmissão em um formato acessível para pessoas com dificuldade visual. Contextualizando melhor o problema que nós gostaríamos de tratar, no Brasil, segundo dados do IBGE de 2010, mais de 35 milhões de pessoas sofrem com algum grau de dificuldade visual. As deficiências visuais possuem uma variedade de manifestações. A cegueira absoluta é rara, indicando que cada pessoa possui uma percepção diferente da outra. E dados da OMS apontam um custo de produtividade de aproximadamente 411 bilhões de dólares por ano por perdas sociais e financeiras atreladas a deficiências visuais. A metodologia de desenvolvimento do nosso projeto consiste basicamente na extração de 210 mil imagens do Google Fontes com 62 classes diferentes. O modelo utilizado para reconhecimento de caracteres foi a ResNet 18, treinada de forma paralela utilizando GPU. Computação distribuída foi implementada com um servidor em localhost para recebimento da imagem via API. O funcionamento do nosso projeto consiste basicamente no servidor recebendo a imagem, os elementos são identificados como palavras, são separados em letras, a ResNet 18 classifica com base em seu treinamento o que cada letra é, as letras são reagrupadas em ordem em um arquivo de texto e processada pela NLP. O cliente então envia a imagem para o back-end, que será pré-processada, segmentada utilizando o IST e feita a inferência com a ResNet. O corretor BERT e o linguista vão conferir e consertar possíveis erros de inferência da ResNet, e esse texto processado então é retornado ao cliente. O treinamento da nossa ResNet foi utilizado 10 épocas, o acréscimo de épocas no treinamento não promoveu melhorias nos testes, a acurácia atual de 94% sobre a base de treinamento. Os testes de escalabilidade realizados no treinamento demonstraram que o acréscimo de número de workers e o número de batch size aumentado reduz consideravelmente o tempo de treinamento. Na segunda imagem, onde temos o speedup por número de workers, o gráfico apresenta a escalabilidade fraca, onde o conjunto de dados cresce proporcionalmente aos recursos. Observamos um speedup até 2 workers, mas ele não segue o ideal linear. Já para a escalabilidade forte, onde o conjunto de dados é fixo, aumentamos os recursos, vemos um acréscimo do speedup quase linear até o 4 workers. No entanto, ao passar para 8, os ganhos se tornam mais modestos. Isso é um comportamento de certa forma comum, onde a partir de um certo ponto o overhead, paralelismo ou a saturação de recursos começam a limitar os ganhos. Nesse slide, o gráfico de escata à esquerda nos apresenta um trade-off entre o tempo médio de treinamento e acurácia. Cada ponto representa uma configuração de testes diferentes e, apesar das variações significativas no tempo de treinamento, a acurácia média se manteve em um patamar elevado e estável, principalmente entre 91% e 95%. Por fim, o gráfico de barras oferece uma comparação direta do tempo médio de treinamento entre os tipos de escalabilidade fraca e forte. Visualmente, podemos perceber que o tempo médio para escalabilidade forte foi um pouco maior que para fraca, porém é importante notar as grandes barras de erro que indicam a variabilidade dentro de cada conjunto de testes. Nossos testes de escalabilidade confirmaram o comportamento esperado para sistemas paralelos e distribuídos. Mostramos que é possível reduzir o tempo de treinamento através do aumento de recursos, mas também que há um ponto de retorno decrescente na eficiência devido ao overhead. Em relação ao treinamento, o pilar do nosso trabalho é o processamento da imagem. Nós aplicamos escala de cinza para padronizar a imagem, limerização adaptativa utilizando o Watson, binarização do fundo inteligente para separar o caractere de fundo, um Built-in box para a identificação da área exata do caractere, centralização e redimensionamento, normalização de posição e tamanho para a entrada do modelo, o Realce, que é o aprimoramento de nitidez e remoção de ruídos para clareza com o uso de morfologia, esqueletização, que é a redução do caractere à sua espinha dorsal, focando na forma essencial, e o Medial Axis, representação da estrutura central, fundamental para a robustez do sistema. Bom, para o Wish foi feita uma mudança simples. Em vez de termos as caixas destacadas, coloridas, nós vamos simplesmente recortá-las direto e mandar para a próxima etapa do pipeline. Outra alteração que foi feita no código do Wish é que, em vez de ser um projeto pronto para executar, ele foi alterado para ser uma biblioteca inclusa dentro do nosso projeto, podendo assim ser dinamicamente chamada. Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, mostrar um pouquinho do nosso web app, que foi uma solução que a gente pensou para o usuário poder acessar a nossa aplicação tanto no navegador quanto também em dispositivos móveis. Então essa aplicação está responsiva e o usuário aqui ele tem acesso à página inicial, onde ele pode hospedar as imagens e um pouquinho das informações sobre o nosso trabalho e os integrantes. Nessa página inicial, o usuário pode carregar aqui a imagem, que vai ser enviada pelo nosso back-end via API, no modelo distribuído cliente-servidor. E assim que ele envia, esse processamento da imagem já está acontecendo com o recorte de caracteres e depois o usuário recebe aqui na própria plataforma, em formato texto, o que está escrito na imagem, que a gente fez um tratamento aqui usando também o BERT para correção de alguns caracteres e refino do resultado, que aí poderia ser utilizado um leitor de texto, né, para auxiliar o usuário no entendimento do que está escrito aqui e também deixando margem para a gente poder fazer possíveis e futuros ajustes que a gente até detalhou melhor na nossa aplicação, no treinamento, para poder ter um resultado mais preciso. E por aqui a gente consegue ver também, nesse back-end que está rodando, como que foi a segmentação de palavras e caracteres que o nosso modelo leu. E aí toda essa comunicação mostra toda essa plataforma que condensa esse resultado para o usuário.